tarde, estamos aqui para mais um shiur, você, Yehudá, Caleb, trazendo para nossas vidas um pouco da meditação da palavra do Senhor, Bar Mitzvah, primeiro shiur do livro de Bar Mitzvah. Vamos orar pela vida do nosso nascer, amém? Feche seus olhos. Soberano, Deus de Abraão, Isaac e Jacob, te agradecemos, Hashem, pela graça, pela misericórdia que tu concede a cada um de nós. E mais um Shabbat, participar, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, te agradecendo desde antemão por tudo que tu tem feito para cada um de nós. Nesse momento, Pai, vamos ouvir a tua palavra. Usa o teu servo mais uma vez, ó Pai, de maneira sobrenatural, como tu estás acostumado a usar. Fale os nossos corações, abra nossos olhos e ouvidos, ó Pai, para entender, ó Pai, e classificar em nossa alma, Pai, ó Deus, para um crescimento espiritual diante de Ti. Muito obrigado, reveste o Teu servo, Senhor, ó Deus, e toma em Tuas mãos. Te agradecemos em nome do Teu Filho Yeshua. Amém. 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 Darabá, primeira Hashem, estamos aqui nesse Shabbat, Brit Shalom, Rio de Janeiro, Mevasé, Caleb e Yehudá. Hoje nós temos uma nova Parashá Hashavua. Qual é a nova Parashá? Tudo Shabbat é uma Parashá. Um novo livro, né? E qual é essa Parashá e qual é esse livro? Bamidbar. O que quer dizer? No deserto. No deserto. Mas na verdade, né? O Mash Hapekudim também é conhecido. Livro das contagens. Isso nossos sábios falam, né? E na verdade também, né, de acordo com a tradução da Septuaginta, né? Aí vem números. Por que números? A gente vai ver aqui que tem nesse livro. Tem coisas importantes, mas também tem censo, né, contagem de pessoas, de tribos. Hashem separou esse momento, né, de estar trabalhando com o povo nessa questão da contagem, né, o que tem para cada um. Né. Dentro da Torá, né, a gente vai perguntar algumas coisas desse livro, né? O que Hashem colocou, que a gente sabe que é a vantagem dele ter esse nome, né? Livro da contagem, né? A questão de contagem. Se nesse livro vão vir o quê? Tem aquela questão do Cora, né? Tem Pinhas também, né? Tem, o que mais tem de importante nesse livro? Mais outras passagens muito importantes nesse livro. Passagens fortes, né? Mas nosso grande problema é a falta de percepção dos planos de Deus. O que o Eterno tem para nós. O Eterno trabalha com padrões que não são nossos. E a gente tem que entender que esse momento, né, que o povo vai para o deserto, o nosso povo está sendo preparado. A caminhada era curta, né? Mas devido a erros, a caminhada ficou longa, foram 40 anos. A geração toda ficou, outra geração que foi. Então a preparação, e a gente tem que saber ser preparado, né? Então, Deus, ele seleciona, por isso que também tem a questão de números, essas contagens, né? Seleciona o seu povo e numera, né, o povo. Né? Então, Torá no deserto. A Torá também foi entregue aonde? No deserto. Para que ninguém se achasse muito bom, não foi entregue, né, no meu país, né? A Torá foi entregue aqui, né, para nós. Não, no deserto tinha o povo de Israel, mais 70 povos. Então a Torá foi entregue para o mundo inteiro. E o deserto, a gente vê também quem é que ficava no deserto. João Batista e Ronan, né? Que é o momento que ele ia. Yeshua foi para o deserto, né? Ficou os 40 dias no deserto. Então,
O deserto é um local de trabalho, mas é um local que tem que gerar sede do eterno. Então muitas pessoas, nós passamos por um deserto, e esse deserto não acaba porque a nossa sede, está entendendo? Nossa sede pelo eterno ainda não é suficiente. Aí o deserto continua. E esse que é o grande problema. Se nós temos sede do eterno, nós buscamos o eterno, aí sim nós vamos nos ajustar. E para buscar o eterno, não é só a questão de pedir por ele, né? Até a Leia fala muito bem daquele versículo, né? Chamam pelo meu nome, né? Fala aí. Segunda Crônica 7:14 é muito interessante, porque a maioria quando a gente vê esse versículo, a gente pega sempre um pedaço em post ou numa pregação dizendo assim, se o meu povo se chama pelo meu nome, clamar, você vê muito assim, se meu povo clamar, se meu povo orar, se humilhar, se prostrar, e a pessoa fala, você tem que se orar, se humilhar, se prostrar, mas quem fez direito, quem fez português sabe como é que é. Existe uma chave nesse versículo que é 2 Crônicas 7:14. A primeira frase, a primeira palavra diz assim, se o meu povo, vírgula. Tem a vírgula. Tem uma vírgula ali, não é se meu povo que se chama pelo meu nome, não. Se o meu povo, vírgula. Então, qual é a primeira parte do versículo? Se o meu povo. Quem é povo, gente? Então não adianta nada você se prostrar, se humilhar, desesperada, gritar, clamar, se você não for povo. Se o meu povo tem uma vírgula, as pessoas leem assim, se meu povo que se chama pelo meu nome. Gente, tem uma vírgula ali, gente. Mas a diferença... Se o meu povo, vírgula. Então existe um sequanon que se chama, né? É condição, né? É uma condição. Qual é a condição? O meu povo. Se você não for povo, não adianta você fazer todo o resto, porque você não é povo. Então você vai estar fazendo uma coisa em vão. O versículo é claro, se o meu povo, vírgula, que se chama pelo meu nome, e eu já vi esse versículo, ele inclusive está errado. Eu já peguei a tradução correta dele, sabe como é que é? Se o meu povo que tem o meu nome, não fica diferente? Se o meu povo, vírgula, que tem o meu nome, qual o povo que tem o nome de Hashem? É só raciocinar. Olha como é que está em inglês. Não, lê em inglês, eu não vou saber ler. Lê você. Se meu povo que é chamado pelo meu nome. Então, E é chamado pelo meu nome, está até melhor. If my people. Então vamos lá, nessa parte é muito importante. Então, o português que se chama pelo meu nome, é como se o povo se chamasse, né? Ou chamando. Ou chamando. Deus. Eu já vi pessoas falando assim, se o meu povo que chama o meu nome. Que é chamado. Então, que é chamado. isso é importante, né? Que a gente está falando aqui, ele está falando de identidade, de novo. Né? O deserto é para criar um povo com uma identidade. Né? Esse versículo que a Léa acabou de ler fala muito bem, né, sobre uma questão. Você tem que ter o nome de Hashem. Você tem que ser filho. É a questão de filiação também. Sem você ter essa filiação, você não é povo. O povo de Deus tem que ter filho. E para você ser filho, você tem que ser um filho que é obediente. O Eterno não quer filhos desobedientes. Então, por isso que vem a questão do deserto para trabalhar. Deus vai falar no deserto. O nosso povo, né, é um consenso. A época de maior glória de Israel foi quando estava no deserto. Maná todos os dias, não faltava comida. Água, o poço seguia. Deserto escaldante lá, mas tinha a nuvem de glória que protegia, não só em cima. A nuvem de glória é entendido que ela abrangia todo o acampamento, até contra os animais peçonhentos. Tanto quando
É sempre assim, Israel dá aquela vacilada, Deus fala assim, então tá bom, vocês vão ver. Então, quando vem animais peçonhentos, que vacilou, então ele tirou essa proteção. A proteção era total. E existia até o GPS, né, de Deus, né? A nuvem andava, opa, vamos andar. Era coluna... Tinha a coluna de fogo à noite e a nuvem que cobria ali, que aquele sol escaldante não vinha, né? Existem eu vi uma novela na Record que... dentro da literatura, esquece o lugar. Dentro da literatura... Cada um de vez, cada uma vez. Fazia. Cada um de uma vez. Então o que acontece? Até há entendimento também que nem as roupas estragavam. Sandálias não estragavam e até criança crescia, né? A roupa crescia, sandália. Era uma época de milagre total. Eles passaram, o nosso povo passou por um milagre que teve no Egito, né? Até o mar se abriu, tudo, depois no deserto sem milagre. Mas não basta viver só de milagres. Hoje muitos querem viver só de milagres. Eu quero milagre, milagre, milagre. Legal. Mas e aí? O que você está fazendo em contrapartida? Não, eu levantei a mão, aceitei Jesus, está de boa. Não está. Você tem que se fazer a mudança interior. E essa mudança interior, muitas vezes, é esse deserto. Cada um de nós passa por um deserto, está passando por um deserto e Deus está ajustando. Às vezes, nós caímos, aí entra depressão. Não, aquela história, crente não tem depressão. Tem. E nessa depressão a gente vai caindo, entrando num buraco, que para você sair é difícil. Então você fica numa situação que você acaba esquecendo, aí você se afasta de Deus. Deus não está olhando para mim. Você não está fazendo as atitudes certas de buscá-lo. Ele está falando, já vou passar a palavra ali, mas só terminar essa parte aqui. A raiz de midbar, é dabar. Dabar é falar. Medaber, falado, né? Então, dabar. Então, midbar, raiz, falar. Pela raiz da uma palavra hebraica, você sabe também o sentido. Tem gemátria, tem uma série de coisas, mas a questão da raiz vai dizer o que é aquilo ali. Então, é um livro que Deus está falando. Então, no deserto, Deus fala. O importante aqui é o seguinte, acabei de ver aqui, ó, na Bíblia King James atualizada, Bíblia King James Fiel atualizada, olha que interessante. Para vocês que fizeram direito, sabem bem o português, o uso de vírgulas, pontos e vírgulas, né, a exclamação. Olha só essa versão aqui. Você está falando o quê? Aquele ali, o 2 Crônicas 7,14. E se esse meu povo, gente, esse tem que estar ali, ó. Eles fazem confusão. Esse quer dizer o quê? Peraí, o que quer dizer o esse? Tá longe ou tá perto? Tá perto. O esse tá perto. E se esse meu povo, vírgula, que se chama pelo meu nome, vírgula, se humilhar, vírgula, orar e buscar a minha face, vírgula, gente, tem vírgula. Vamos considerar que hebraico não tem vírgula. Vocês sabiam disso? Isso aqui é uma explicação. Não tem vírgula. Hebraico não tem vírgula. Só que aqui está bem interessante. Se esse meu povo... Então não é um povo qualquer, não é um povo do mundo inteiro. Ele está dizendo, se esse meu povo, ele tá apontando, ele está localizando. É uma localização. É no chão. Tá? Se esse meu povo... Então não é qualquer povo. Tem que entender que povo que ele está falando aí. Então não adianta o povo do mundo inteiro se humilhar se não for identificado primeiro como povo. Não adianta você se humilhar se você não for povo primeiro. Hã? Tira. Entendeu? O italiano tá igual ao inglês. A tradução. Então, ótimo. Então, entendeu? Deus fala. Então, no deserto, gera sede. Quem tem sede, venha, né? Quem falou isso? Yeshua. Quem tem sede, venha. Ele não estava falando naquele momento ali,
Estava fazendo a lavagem, né, das escadarias e tal. Eu sou água viva, não é isso que ele falou? Quem tem sede, venha. Ele está falando de uma sede espiritual que a gente tem que ter. Nós estávamos reunidos no Shabat para estudar a Parashá, e não só fazer o estudo da Parashá, mas o serviço, né? O serviço a Hashem. Nós fazendo esse serviço, nós estamos mostrando sede para Hashem. Nós buscando, né, o que ficou de lacuna, né? Essa restauração, vamos colocar assim, né? Do que ficou perdido. E vieram doutrinas ocidentais, doutrinas de outras religiões entrando dentro de uma doutrina, uma religião, né, que era o judaísmo, que não tinha como casar as duas coisas. Então foi tirado totalmente essa questão do judaísmo e criado uma nova religião. Yeshua não veio criar uma nova religião, ele veio trazer a interpretação correta da Torá. Tá? Então, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho desse livro, né? É o quarto livro da lei, né? Do Torá, do Pentateuco, a lei de Moisés. Foi denominado em hebraico Bamidbar, no deserto, pois nele está narrada a história dos israelitas em sua larga permanência no deserto. Denomina-se também Humash Hapekudim, livro dos censos também. Então tem alguns nomes também da contagem, né? Livro dos censos da contagem. E os diversos censos incluídos nos seus primeiros capítulos. A versão dos 70, né, a Septuaginta, chamou esse livro de Aritmoi, números, em grego, né? A versão da Septuaginta em grego, né? A gente sabe a história, né? Então chamou de números, que na verdade é pela contagem, né? Pela contagem. Então, na verdade, números, na verdade, censos, né, que eles quiseram colocar como censos, né? Então, são três partes principais desse livro, né, de Bamidbar, né? Então a gente vem aqui. A primeira encontra-se o censo e as disposições das tribos antes de empreender a viagem pelo deserto, a consagração dos levitas para o serviço do tabernáculo, a lei do nazireado da mulher suspeita de infidelidade e outras diversas leis e acontecimentos passados antes da partida do Sinai. É interessante, aqui a gente vai falar a questão da disposição das tribos. Eu vou evitar ler muito aqui, senão a gente vai ficar lendo um tempão, uma coisinha ou outra. Mas é interessante, que a gente citou agora aqui. Disposições das tribos. As tribos, tanto no acampamento quanto na viagem, eram 12 tribos, mais a tribo de Levi. Aí você fala assim, poxa, mas confusão, não são, na contagem eu estou contando aqui 13. Por que 13? Porque Yosef teve dois filhos, tinham dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Só que Manassés e Efraim são considerados tribos à parte também. Então a gente pode até falar assim, não, na contagem conta os dois juntos. Mas na verdade a tribo de Levi é uma tribo tão diferenciada que nessa contagem ela não vem. Ela não aparece. Aham. É interessante isso. Até na disposição das terras, quando chega, né, no destino de Canaã, terra de Israel, a disposição das terras, recebe alguma terra? Não recebe. Tem a cidade de refúgio, né, tem aquelas situações todas. Não recebem, porque eles são tão diferenciados. Mas por que eles são diferenciados? Aham. Eu sei, mas não vou falar. Eles eram o Senhor, né? Não seria isso? Sim, mas por quê? Porque eles ficaram, pode falar. Porque eles não participaram da idolatria do bezerro de ouro. Foram os únicos. Todos meus. É isso mesmo. Como eles não participaram, eles ficaram à parte. Ali, não entraram naquela confusão, Hashem separou eles para o serviço. Porque quem é que seria? Primogênito. Todo o primogênito. Ruvém. Não, Seria mas eu estou Ruvém. falando de todo Israel, na casa. O filho homem primogênito
e era parto normal, naquela época não tinha cesariana, né? Mas vamos dizer, primogênito considerado parto normal. Seria separado o quê? Para o serviço no templo. Iam ser separados do serviço, né, que os levitas fazem, que os sacerdotes fazem e tal. Era isso que estava separado. Primogênito. Arão era primogênito, não era? Era primogênito. Então seria pela lei. Arão. Então, mas então pela Arão já regra. seria. Pela regra, o primogênito, a tribo primogênita seria a tribo de Ruvém. Sim, mas eu não estou falando de tribo, eu estou falando de pessoas. Ah, sim. Seriam todos machos, Todas as as tribos que seriam separadas. Isso. Para fazer Todo um filho serviço. homem. Todo filho homem. Entendeu? Todo filho homem era separado para o serviço. Seria separado para o serviço no templo. Como houve o pecado do bezerro de ouro, o que aconteceu nessa história toda? Foi separada a tribo de Levi para este serviço. E essa tribo é tão especial, né, que aqui, né, logo no versículo 2, versículo 2, faça o censo a toda a Assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e famílias. Registre os nomes de todos os homens com mais de 20 anos sujeitos ao serviço militar em Israel. Você e Arão enumerarão o grupo, de grupo a grupo. Esses aqui, homens de 20 anos, não estão na tribo de Levi. Então, homens eram contados a partir de 20 anos. Só que a tribo de Levi já era contada desde o nascimento, desde pequenininho. Já era contado para o serviço no templo. Então, tem essa diferença de tribos. Agora, interessante é o seguinte, eles não receberam terras, mas todas as tribos que se aproximaram mais da tribo de Levi, espiritualmente se elevaram. Porque estavam junto o quê? Os sacerdotes, os levitas, estavam aprendendo com eles. Todos que se aproximaram realmente se elevaram espiritualmente. Isso é bem interessante, essa questão. Eles não receberam terra, eles viviam em que parte? Então, eles viviam, tem o serviço que eles tinham que fazer no templo, eles viviam lá pela cidade, mas tinha a cidade de refúgio também, que a gente sabe como é que funcionava isso, né? Tipo um kibbutz. Não, tinha cidade de refúgio e eles viviam, eles não tinham uma Terra específica. terra, uma região que era da tribo de Levi, eles não tinham região, eles estavam espalhados ali. Porque eles não tinham um trabalho específico de lavrar a terra. Não, o trabalho deles era um eles templo só especificamente Eles só templo. faziam esse serviço Isso. no templo. E eles eram sustentados pelos outros. Pelas outras tribos. Dízimos, né? Então tem toda essa questão, né, do serviço que eles faziam no templo e o sustento deles vinham através, né, desse serviço, né, dos dízimos, ofertas, partes, né, do sacrifício também ficavam para eles. Então tem toda essa questão que eles administravam ali. O templo era muito bem administrado, né, para ter toda aquela ordem, era muito bem administrado. Então, só estou falando a questão do censo, né? É interessante, eu estava falando da viagem, né, pelo deserto e também estava falando sobre quando acampavam. As tribos eram dispostas norte, sul, leste e oeste. E é interessante isso. E no meio o quê? O tabernáculo. Até quando eles iriam andar, era tudo organizado, né? Tinham separações, né, para tudo. É até interessante a questão do censo, né, que mostra, né, que Deus não faz essa acepção, né, de pessoas. Todos entram nessa contagem. Todos vão entrar e fazer o serviço que tem que ser feito, de serviço militar, legal. Agora, tem a questão de quando Yeshua também, ele vai também no templo, entra aquele sacerdote que fala que viu agora o Mashiach, como é que é o nome do sacerdote? Não. Que fala, agora eu vi Mashiach, posso morrer com tranquilidade. Ah, é Não, é O que acontece? Depois vocês pegam essa passagem. O que acontece? O que eu estou falando ali é o seguinte. Como todo o levita se tornou
a tribo de Levi virou levita e sacerdote, serviço no templo, e os primogênitos não mais, existia uma cerimônia, Pidom, depois eu vou lembrar o nome, que... Simeão. Shimon Ben Adab, vê se não é isso. É isso mesmo. Então o que acontece? Tinha a questão de pagar a essa um tributo, são 5 reais, enfim, para a tribo, para o sacerdote. Pagava, e o sacerdote perguntava: você vai querer, lógico que não podia, mas perguntava, você vai querer que essa criança sirva no templo, ou você vai pagar o resgate? É o resgate do primogênito, né, que fala. Você vai fazer isso, ou vai deixar ele no templo, ou vai pagar o resgate? Não, vou pagar o resgate. Lógico que ele vai pagar o resgate, porque ele não era a tribo de Levi. Então todo o primogênito pagava-se esse resgate. Quando o Yeshua está ali, com certeza, esse Simeão, ele era um sacerdote, ele estava ali no templo, pegou e estava justamente fazendo isso. Por isso ele fala, poxa, agora eu vi que quando ele chega perto de Yeshua, ele sabe que ali é o Mashiach, né? Então, só continuando falando essas questões, voltando para quando estava entrando, né? Andando nas tribos, né? Você tem norte, sul, leste e oeste, pontos cardeais. E é até interessante, por que Hashem fez isso? Não só para a proteção do tabernáculo, mas ele também está falando proteção, tudo que a gente vê na Torá, na Bíblia em si, tem um porquê. Esse porquê é material e espiritual. Qual é a questão espiritual? Eles estão no hemisfério norte, né? O norte vem o quê? Frio lá para eles. Não é isso? Então, espiritualmente, está colocando tribos ali. O que Hashem está falando? Cuidado com o frio espiritual. Está entendendo tudo? Vê se consegue entender o que eu estou falando. Você está num nível que, se você bobear, o frio espiritual vai vir sobre você. Em contrapartida, do norte tem o frio, que a gente vê o frio espiritual, que isso acontece muito, e acontece muito em diversas religiões, né? Acontece muito o frio espiritual, a pessoa se acha muito bom ou vira uma normalidade. Aquela normalidade é um frio espiritual. Mas esse frio espiritual também, você tem que entender que o norte tem um frio espiritual, mas tem um frio que pode trazer o quê? Conservar. Então você tem que saber o meio termo nisso aí. Você não vai chegar então é fogo puro, né? Igual que a gente vê, não. Cuidado com o frio espiritual, mas o frio também às vezes é necessário para diminuir uma temperatura que está exacerbada. Isso não só, vamos colocar para o lado espiritual, mas também sentimental. Às vezes ânimo, né? Aquele sanguíneo. Então você tem as duas questões ali. Cuidado com o frio espiritual, mas também o frio também serve para você também, se você está exacerbando, né, ultrapassando o limite, te dá uma equilibrada. Olha só, é interessante isso, né? E o sul, vem o quê? O calor, né? O fogo, né? Vem o fogo, o calor, a temperatura cresce, né? Verão, legal, né? Então está falando também, cuidado também, né, para você também não se envolver com essa temperatura muito alta, né, essa emoção muito alta, esse calor muito alto. Você também pode ir para o outro lado. Então o norte e sul tem que se equilibrar. Eles têm que fazer esse contraponto. Cuidado para não se esfriar, mas também cuidado para você não ultrapassar o limite. Tem um meio termo. Leste e oeste, né? O leste é o que? O amanhecer. É sempre muito bonito o amanhecer, né? Algo que pode te deslumbrar. Amanhecer, o sol nascendo, aí fica deslumbrado. O que a gente pode trazer aqui para a gente também? Cuidado para não se deslumbrar com situações que se apresentam.
achar que aquilo ali é lindo, maravilhoso, que às vezes não é. Então pode ser uma aparência muito linda, né? Olha que amanhecer lindo. Você pode errar. Mas o amanhecer também traz também para você uma esperança, também a claridade, que estava escuro, né? Se tornou claro agora. Então é tudo esse equilíbrio, né? Até a disposição das tribos não foi à toa que colocou. Podia colocar um círculo aí de qualquer forma, né? Ah, circula aí. Não, norte, sul, leste, oeste. A disposição das tribos. Então essa disposição de tribos é muito importante a gente estar entendendo isso. E o que é o oeste? É o pôr do sol, né? Que vem à noite. Então também para a gente tomar cuidado. Às vezes o pôr do sol é lindo, né? O pôr do sol lindo, né? Coisa maravilhosa, que lindo. Daqui a pouco fica escuro e você... Opa, agora veio escuridão. Para você também não cair numa escuridão espiritual, também deslumbrado. Mesma coisa, leste-oeste, deslumbre. E o amanhecer lindo, vai ficar deslumbrado, acho que está tudo uma maravilha. E esse deslumbre até também entra no nosso ego. Às vezes muitas pessoas estão deslumbradas. Mas tem que ter humildade. O deserto traz o quê? Para humildade o tempo todo, dependência. Então, tanto leste-oeste, deslumbre, né? Que é amanhecer lindo, pôr do sol lindo. Toma cuidado. E depois o anoitecer. Não fique com medo de anoitecer. Por quê? Nós sabemos que o dia bíblico começa o quê? Do pôr do sol ao outro pôr do sol. Então aquele anoitecer é uma nova etapa que está surgindo. Para você lembrar disso também. Até na disposição. Você pode tirar ensinamentos assim fantásticos na disposição, só da disposição das tribos. Olha que coisa. Na disposição das tribos. Tem alguma coisa a ver com a estrela de Davi ou o escudo de Davi? Ou não, essa disposição? A Maria de Davi? Não sei, teria que estudar para ver. Teria que estudar. Sobre isso, mas não tenho certeza. Pode ser, pode ser. O que a gente também, nessa questão de até é bom você falar isso, da gente ficar deslumbrado, tomar muito cuidado, por exemplo, Kabbalah. É uma parte muito esotérica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas partes esotéricas. O ser humano gosta disso, né? O ser humano gosta de misticismo. Gosta. Então toma cuidado. Né? Kabbalah não é para a gente estar mexendo agora. Com o tempo a gente vai mexendo, vai vendo, vai estudando, vai fazendo. Com o tempo a gente vai fazendo. Então, essa questão de deslumbre também vem até isso também, né? Quanto é essa questão. Então vamos voltar aqui para fazer um resuminho do livro aqui, né? A segunda parte, né? Que eu falei da primeira parte, né? Segunda parte desse livro todo inclui quase tudo o que sucedeu aos filhos de Israel em sua vida no deserto, fome, sede, toda a classe de dificuldade, os 12 exploradores. Tem essa questão, né? Tem a questão Caleb, né? E o Josué, né? E Yehoshua. Que vão, os 12, só 2 têm a visão. Por isso que eu estou falando a questão de como esse livro é importante, né? Estou falando da visão deturpada, né, da pessoa, do deslumbre ou ficar com medo. Os 10 que ficaram com medo é aquela questão do oeste, né? E do leste também. Eles se deslumbram com muita coisa, que terra, não, realmente emana leite mesmo, mas tem um pouco lá que não é da formiguinha. Perto deles a gente não tem nem como, porque eles olharam só o anoitecer, não entenderam que o anoitecer é um início, e todo início é isso mesmo, o início do dia, todo início ele começa e vai chegar a um ponto ápice. Né? Então vamos lá. Então, a segunda inclui quase tudo o que sucedeu aos filhos de Israel, a vida no deserto, fome e sede, toda a classe de dificuldade, os 12 exploradores, né? A falta de confiança do povo pela qual foi condenado a vagar no deserto
até morrer a velha geração, sendo substituída por nova para a conquista da terra prometida. Eu estou fazendo um resumo aqui desse livro. Tá? Uma pergunta. A questão das 10 tribos desaparecidas, né? Com as 2 tribos que ainda que existe conhecimento delas. Tem a questão desses 10 espias que que tiveram dúvida sobre a terra e os 2 que não tiveram, eles eram dessas tribos porque era um homem de cada tribo. Tem a ver alguma coisa assim? Não, me lembra aí, Caleb era de Judá. E Josué eu acho que era de Benjamim. Benjamim. Na verdade, as tribos que permaneceram, Judá, né? Judá, Benjamim e Mas Levi. tinha Levi também, um deles era Levi. Não, ele foi também? Não foi Levi? Não foi. Não foi Levi? A gente tem que olhar os espias de cada tribo. Mas acho que não foi não. Não foi? Então, tem até isso que você está falando, é pertinente. Por quê? Você tem Judá, Benjamim e Levi. Então, Judá, Benjamim e Levi foram as que sobreviveram. Hoje, a gente não sabe dizer o judeu se ele era da tribo de Judá ou Benjamim. Agora, se ele era Levi, se Cohen, tem até como a gente achar por questão genética, dá para achar. Mas cada um era de uma tribo? Foram os príncipes das tribos. Então, representantes provavelmente se Levi não foi, provavelmente Manassés e Efraim foi um de cada, para completar 10. Sim, isso que eu falei já no início. Na contagem ali, Efraim e Manassés era contado como tribos mesmo, não era uma só dividida em 2, não, era tribo. Levi que era algo à parte, totalmente à parte. Entendeu? A tribo de Levi é totalmente à parte. Que foi separada. Porque da mesma forma que Levi foi separado por não ter feito adoração ao bezerro de ouro, provavelmente essa separação das 10 tribos, né, que ficavam mais para o norte, né, e as 2 tribos que ficavam separadas, tenha sido essa questão dos 2 espias que realmente viram a possibilidade de continuar a gente sabe tudo, na divisão das tribos, ele coloca o quê? Judá e Benjamim juntos. Uma do lado da outra. Aí fica o reino o quê? Do sul. O reino do norte, Israel, ficam as outras. Tem tudo a ver. Complementando assim, é óbvio que eu li, eu não estudei sobre o caso, mas o que a Renata falou. Eu soube que os judeus, assim, são as 3 tribos. Posso estar falando? Assim, eu li, eu não estudei. Que é Benjamim, Levi e Judá. É isso aí. A única tribo que não tinha espia, assim, por favor, corrija se eu estiver errado, foi Levi, não foi? Isso que a gente está falando. Aí só ficaram, o povo judeu, só ficou essas 3 tribos que permaneceu. Lógico que as outras foram dispersas, né? Que teve o advento, né, da invasão pela Assíria, né? Assíria, não é Síria, a Assíria. A Assíria invadiu ali e levou todo aquele povo. Josué era da tribo de Efraim, tá? Efraim? Era de Efraim? Caleb que era de Judá. Josué era da tribo de Efraim. Não, mas de qualquer forma, não era da tribo de Benjamim. Houve a questão de Judá, tinha que ficar. Eu não vou lembrar quais são as tribos agora. Né? Aqui. Quais são os... De Efraim. Pega os espias. Pega aí os espias. Caleb era de qual tribo? Era de Judá. Judá. E Josué era da tribo de Efraim. Então ele era da tribo de... Não é. Não tá. Yosef mesmo, né? Era da tribo de Yosef. Essa questão se levantou agora. Senão já teria sido levantada. Não, foi só uma porque como tudo tem referência, né, tudo faz uma referência de uma situação com a outra, a partir do que você falou da tribo dos Levi, né, de Levi,
por eles terem se separado, eles foram escolhidos por um trabalho mais específico, eu pensei nessa possibilidade de que os espias que, né, o Josué e Caleb, que tiveram diferenciação entre os outros 10, tivessem sido separados também, né? Não foi. Entendeu? Foi bom você levantar isso, que a gente pensou, mas a gente viu que eu não lembrava quais eram as tribos de cada um. Tem que lembrar isso. Eu acho que tem mais alguma coisa a ver com a distribuição do reino, de Jeroboão e Roboão. Sim, o reino do norte e o sul. Aí ficou o sul. Tem outras tribos que estão misturadas também, que a gente sabe que as tribos, muitos desceram do norte para o sul, saíram de Israel e foram para ajudar. Aí estão misturados lá, quem é quem, não sabe. Volta do Mashiach, volta de Yeshua, pelo cheiro ele vai saber. Ele vai nos reconhecer. Ele vai dizer cada tribo que nós somos, né? Eu tenho a impressão de uma tribo para mim, mas enfim, você vai ficar comigo. Isso é mistério. Isso é mistério. Isso é mistério. Então voltando, vamos lá. Então nessa parte são narradas também a rebelião de Cora, né, Coré, e a sua gente, algumas leis, e por fim a falta cometida por Moshe e Arão nas águas de Meribá, em Kadesh, no deserto de Sim, pela qual lhes foi proibida a entrada na Terra Santa. Aquela história, né, de fala, bate, aquela confusão toda. Eu não vou entrar aqui, que a gente vai entrar depois nesse estudo, né? Na parte final são relatados os acontecimentos até a chegada dos israelitas, as margens orientais do Rio Jordão e a morte de Arão e a criação da serpente de cobre, né, e as vitórias sobre os reis de Shimon e Og, entre meio de leis e dos relatos. Do ponto de vista literário, números, né, desperta muito interesse pelo seu estilo tanto dramático como legislativo, em todas as suas partes. Os 7 versículos de 14 e 20 do capítulo 20 e os oráculos de Biliam, pela sua grande importância histórica, e a parte literária desses capítulos, pela sua forma poética, constituem um verdadeiro documento de poesia hebraica antiga. É interessante a gente ler esse resumo, né, do livro. Esse livro contém 1.288 versículos. Encontrei os espias, chega dia, né? Fala os espias, que eu falo alto aí para a gente poder escutar. Esses são os nomes dos espias. Da tribo de Ruven, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Shimon, né? Zafat. Da tribo de... Não, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb. Filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Josué, filho de Nun. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel. Estão todos aqui? Acho que não, peraí. Peraí. Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassé, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asher, Zetur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vossi. Da tribo de Gade, Jeú, filho de Maque. Esses são os nomes de todos dessas tribos. Viu? Ele era da tribo de Efraim e Caleb era da tribo de Yehoshua. Por que foi preservada essas tribos? Yehudá. Foram preservadas. Isso é um estudo bom para a gente fazer, estudar sobre isso. Vou mandar para vocês aqui. Depois a gente dá uma olhada. Está em Números 13, do 1 ao 25. Isso, né? Números 13. É interessante que a gente estava falando sobre justamente essa tribo de Levi, né? No capítulo 3, 38, acompanhado durante o tabernáculo, a leste, diante de toda a tenda do encontro, em direção ao nascer do sol,
eram Moshe, Arão e seus filhos, encarregados do lugar sagrado. Eles tinham a responsabilidade de cuidar dos interesses do povo de Israel. E de qualquer outra pessoa que tentasse realizar essa tarefa seria executada. Era exclusivo, né? Porque justamente a questão, o povo errou, então agora mudou a ordem, né? Então, tem um comentário aqui interessante: os levitas foram instruídos como adjuntos e servidores do Coanim. Então você tinha cada um fazendo o seu serviço. É interessante aquela questão do meio shekel, né? Que todo homem, né, tinha que dar um meio shekel. Era uma forma também de igualar, né? Rico e pobre daria um meio shekel. Agora, não quer dizer que você está igualado, se igualou todo mundo. Ah, então todo mundo é igual. Não, é igual de importância, mas de serviço é diferente. Olha o que eu acabei de ler aqui. Né? Cora, né? A gente vai ter a paraxá que a gente vai falar dele. Né? Ele falou assim: não, olha só, somos todos iguais. Todos nós fomos chamados também. E ainda mais ele, né, sendo da tribo de Levi, ele queria ser o sumo sacerdote. Por que essa história toda ali? Né? Por que Arão? Eu tenho direito também. Aí começa aquela discussão. Porque ele não entendeu o seguinte: somos todos iguais. Mas no chamado ao serviço, cada um tem a sua atribuição. Essa que é a diferença. Ele não entendeu isso. Eu acabei de falar, né? Seriam executados. Né? É algo, né, muito, muito forte. Né? Arão era da tribo de Levi, por isso seus descendentes são denominados frequentemente Torá como Hakonaim, Halvinim, os sacerdotes levitas. Os outros membros da tribo de Levi são simplesmente levitas. Então você tem uma diferença. É até importante a gente citar isso, a gente está falando da tribo de Levi. Arão, Levi. Legal. Todos que nascem na tribo de Levi são levitas. Bacana. Mas nem todo levita é sacerdote. Por quê? Porque são os Cohen que são sacerdotes. Só da família de Arão. Só da família de Arão. Exatamente. Entendeu? Então, só da família de Arão poderia ser os sacerdotes. Então, de cara, né, até para esse terceiro templo, não sei o quê, tem que ser da família de Arão. Tem que ser um Cohen. Tem que ser Cohen. Não dá para ser outro. Vamos dar um jeitinho? Não. Yeshua era da tribo de Levi? Não, Yehudá. Por quê? O pai que dá a tribo. Mas ela era. José. Ela era. Miriam, Maria, né? Miriam, a gente pode acreditar que ela era da tribo de Levi. Por quê? Por quê? Porque a prima dela, que era da tribo de Levi, Quem era a tribo? Isabel, todos da família de Maria eram da tribo de Levi. Eles só casavam com pessoas da tribo de Levi. Então Zacarias era Levi, tanto ele era sacerdote, casou com Isabel, que era Levi, e toda a família de Isabel, então Maria também era Levi. Entendeu? João Batista, né? Os e pais de Johanan, né? João ele Batista. também era um sacerdote. Então, João Batista, né? Johanan, ele era da tribo de Levi e era um Cohen. Ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote. Então eles se casavam. É até interessante essa questão do casamento, né? O nosso povo, o povo de Israel, ele se manteve até hoje por várias questões. Né? Uma a gente fala assim: não foi o judeu que guardou o sábado, foi sábado que guardou o judeu, tal. Sim. Legal, sim. Né? Por quê? A partir do momento que você está guardando a Torá, Deus vai te guardar. Aconteceu, mas aconteceu um absurdo. Aconteceu um absurdo, mas está aí até hoje. Tem absurdo até hoje, mas está aí até hoje. Qual é a outra nação, outro povo, melhor dizendo, né, também, que está aí até hoje? Nenhum. Mas ainda existe o Egito. Totalmente diferente. Não tem mais o Egito dos faraós. Não. Ainda existe a Grécia. Não tem mais a Grécia das cidades-estados lá das gregas. Não tem mais. Tem a Grécia de Alexandre? Não tem mais.
Nem dos generais lá, não existe mais. A Pérsia, não existe mais, está lá, né, o Irã, quer dizer, está todo desvirtuado, né? Não existe mais. Tem Roma. Mas Roma, agora o domínio de Roma é só em Roma, é só na Itália. Não, mas não existe mais aquele povo da época do Império Romano. Não. Mudou tudo. Só o fardo. Só o fardo. Oi? Só o fardo. O fardo. O fardo tem deixado. Sim. Até hoje. Nossa, sim. Tem o Vaticano lá. E outra coisa, se você parar para observar, por exemplo, no Brasil, em toda cidade tem um espião de Roma. E em toda parte do mundo tem um espião da Igreja Romana. Pode observar. Sim. O que ele está falando é o seguinte, o Império Romano caiu, não existe mais. Aquela cultura se espalhou. Hoje, leis, né, tem o direito romano, tem uma série de coisas, canônico também. Quem herdou, vamos dizer assim, essa questão do Império Romano? A Igreja Católica. O mundo, na realidade. O mundo. E algumas nações pegaram muito isso, né? A questão bélica, né? Inglaterra, a própria França, né? Mas pegaram muito essa questão bélica. Algumas nações pegaram isso, que tinha essa questão bélica de Roma, né? Então, o único que sobreviveu, o povo, Israel. Mas uma das questões que sobreviveu também é a questão do casamento. Às vezes a gente fala assim, poxa, o judeu às vezes ele é muito radical, né? Não pode casar com quem não seja judeu, né? Uma mulher judia para manter o povo. Não só isso, é preservar. A questão do julgo desigual também, né? Que ele quer falar. Exatamente. Aí vai querer fazer uma coisa, o outro. Marido quer ir para a sinagoga, a mulher não. Como é que vai para a igreja? Eu até conheço, mas não dá certo, é confuso, né? Tem um julgo desigual isso. E aquela questão, como é que os dois podem andar no mesmo caminho se não concordam? Exatamente. Então você tem essas questões todas, mas para manter, né? Isso era muito comum mesmo, até mesmo antes de Yeshua, eles se casarem entre eles mesmos, porque o judeu tinha outro povo como impuro. Então, a gente vê no período de Yeshua, com os romanos eles não se davam. Isso. Não sentavam juntos. Atos 10, né? Aquela história lá de Cornélio, né? Isso. Pedrão tem a visão, que ele é só com os bichos todos. O que Pedrão fala? Eu não como que? Eu guardo a lei de Caxerute, ele está falando isso. Eu não vou comer esses animais. Eu guardo. É até interessante. Se Yeshua veio revogar a lei, ele teria revogado também a lei de Caxerute, né? Pedrão, então, ia falar, isso aí é... Manda um porquinho que tá de boa, vamos lá. Vamos peso, um pernilzinho, vamos lá. Um carrezinho. Mas falando de sacerdócio, ele fode. Falando de sacerdócio, quando a gente está falando de sacerdócio, a gente tem os animais caché. Sim. Uma girafa é caché. Mas Deus também determinou quais são os animais caché para sacrifício. Isso. E Deus fala, vós somos um povo, um reino de sacerdote. Para você ser um sacerdote, você tem que saber qual é o animal para sacrifício. Então, se você não sabe qual é o animal que pode ser sacrificado ou não, aí você já é colocado, já não tem mais aquela... Já faz parte do povo. Então você já está meio discriminado, já está fora. O que o Jânio está falando, que eu acho muito importante, é o seguinte, não basta só, né, você dizer alguma coisa, você tem que entender e vivenciar aquilo ali. A história da pata fendida, tem uma série de regras. É o problema hoje que a gente tem até assim, fora do judaísmo, né? As pessoas falam que não, eu sou povo de Deus e sou sacerdote. Sou um sacerdote de Deus. Perfeito, mas um sacerdote, ele não vai comer animal impuro. Então explica isso. Fulminante, animal que comia. Porque a lei foi abolida. Essa é a história da culpada que pensam. Isso que você está falando é muito sério. Eu sou sacerdote, agora sou povo santo, sou Israel de Deus, Israel espiritual, mas
diz a Torá foi revogada, mas como é que você pode ser de Deus uma coisa se foi revogado? Tem várias coisas. Se você diz que foi revogado, eu estou dizendo que eu sou sacerdote, mas eu tenho práticas contra a Torá e práticas até a questão de alimentares também. Tudo. Né? Voltando à questão de Pedro, né? Quando ele tem aquela visão, a galera não lê os outros versículos. Para só ali. Né? Fala assim, tá vendo? Pode comer de tudo, que Deus falou que de eu pessoas, santifiquei. Estava falando de pessoas. Né? O versículo abaixo explica muito bem, que ele não estava falando da alimentação, ele estava dando uma linguagem figurada de pessoas. Ele estava falando daquele povo, porque o judeu também não entrava na casa de um não-judeu. Cornélio era um gentil, ele não ia entrar, mas falou assim, pode entrar que esses aí... Então, de cara, você está falando, Cornélio guardava a lei de Caxias. Cornélio guardava a Torá. Ele foi elogiado por isso. Então você tem todo esse... Por que Cornélio entrou? Não, Cornélio chegou assim, não, olha só, essa Torá aqui está fora, já era, é nós agora, a gente vai fazer o que a gente quer. Não, Cornélio estava dentro. Cornélio edificou, né? Até a sinagoga, a gente entende que é o mesmo do céu. É um conceito de enxertado mesmo. Ele foi realmente enxertado. Aceito, ele foi aceito. As pessoas falam hoje em dia, é muito romântico falar, eu fui enxertado. Mas e aí? Me justifica o que é ser enxertado. Se você é uma mangueira, foi enxertado numa oliveira, você vai dar oliveira, você vai dar azeitona. Exato. A oliveira não vai passar a produzir manga. Não. Ou seja, se você foi enxertado, se você veio do mundo e foi enxertado na oliveira, então você tem que produzir o que a oliveira produz. Você quer só a bênção, a ser. Mas vem a seiva, que é a Torá, que alimenta esse ramo. Se ele recusa, ele vai morrer seco. E Deus adverte, olha só, os galhos naturais, ele cortou, quanto mais vai ser enxertado, cara. A interpretação e o entendimento vai até um determinado ponto. Até onde convém, Você vê que tem uma preocupação quando o povo chega e vai falar sobre o centurião romano, ele tem uma preocupação, ele vai abrir a boca e vai falar assim, não convém que ele venha na minha casa. Por quê? Porque quando a idolatria, o que ele tinha guardado dentro da sua casa, o que ele praticava, ele tinha fé dentro da sua alma, do seu coração, ele tinha fé. Mas ele sabia que Yeshua não cabia dentro da sua casa, porque a sua casa era impura. Então existia uma preocupação, eu sei que ele tem autoridade, se eu mando ir para a direita, porque eu também sou homem de autoridade, eu mando para a direita, eles vão. Mando para a esquerda, eles vão, mas não convém ele na minha casa, basta uma palavra, porque ele sabia que na casa dele estava impróprio para Yeshua entrar. Ele estava num processo ainda, vamos dizer assim, de uma conversão, de techuvá, né? Ele estava num processo de techuvá. Mas ele aceitou ser enxertado, sem mexer no tronco. Por isso que ele foi aceito. Ali na comunidade, na sociedade. Ele aceitou ser enxertada, é isso que ele quis dizer, o Jansen. A pessoa, quando é enxertada, ela não pega e corta a raiz. Eu vou cortar a raiz, vou enxertada, ela vai morrer. Você pega uma árvore, a gente anda pelo Leblon, você vai lembrar disso. O pessoal coloca umas... Leblon é a orquídea. Eles colocam umas orquídeas, tudo bem, ela não está presa ali. Ela não tá pegando, mas parece que ela faz parte da árvore. Agora vamos supor que está a orquídea lá, em cima daquela árvore lá, você pega e corta a árvore, a orquídea vai ficar? Vai cair. Ela vai cair. A pessoa aceita ser enxertada, mas ela não quer o tronco. Ela quer ser enxertada e ela quer só beber o que ela quer. Ela não quer beber tudo, ela só quer beber o que ela quer. Como? Se você cortar a raiz, a árvore vai cair. Essa é a verdade. As pessoas não têm esse raciocínio, elas querem ser enxertadas e querem se alimentar só do que interessa a elas. Não da seiva completa. Então, só terminar aqui. Então, os membros da tribo de Levi usaram levitas, mas para ser sacerdote, só da casa de Arão, descendente de Arão. Entendeu essa diferença? E aqui está falando o seguinte, os levitas, né,
serviam desde a idade de 30 anos até os 50 anos. Está em Números 4, 1, 3 e 47, né? Se aposentava mais cedo. Se aposentava até mais cedo. E eles ralavam bastante. Havia também um período de aprendizagem. Naquela época também, a idade também, a pessoa não conseguia, morria mais cedo, né? Havia também um período